Olá pessoas, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora. E aqui é o Matheus. E hoje estamos aqui em um vídeo muito especial, porque assim, 2022 foi um ano bastante agitado na ficção científica. Nós tivemos o retorno de franquias muito queridas como Star Trek, Predador, Jurassic Park, até Kamen Rider. Teve também uma transição de Halo, que é uma mega franquia de videogames para o formato de série. E nós tivemos também histórias novas que chegaram aí já metendo o pé na porta e trazendo uma promessa de novos ares para a ficção científica nos próximos anos. São ideias novas, ideias antigas que estão voltando em novos formatos, são adaptações, são coisas completamente originais. Então a gente está aqui para falar quais são os nossos favoritos de 2022, do ano passado, e comentar um pouco sobre essas obras que merecem ser lembradas, merecem ser discutidas e que fizeram parte da ficção científica durante esse último ano, que, como você falou, foi muito agitado e foi muito positivo para o gênero. Então é isso aí, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora e roda a vinheta porque agora é hora dos grandes momentos da ficção científica em 2022. Bom, vamos começar então falando dos filmes. Teve aí muita coisa boa, teve algumas decepções também, mas se tem um filme que surpreendeu, apareceu meio que do nada e surpreendeu totalmente, foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Um filme dos Daniels que veio aí trazendo uma ideia super diferente de multiversos, misturado com uma história assim, cheia de variações, né? Ela tem uma coisa meio de Kung Fu, ela tem uma parte mais dramática, ela tem um humor assim bem ácido, bem acentuado, né, de muitas formas. E foi uma das grandes surpresas, um filme que com certeza merece aí muita visibilidade, porque eu acho que foi a melhor obra de multiverso que eu já vi. Continuando a linha de sucessos da A24, principalmente na ficção científica, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele é muito interessante porque ele pega um conceito do multiverso que foi explorado por outro filme esse ano, que tende a lidar com algo muito grande, né? Um multiverso, várias possibilidades para contar uma história que é extremamente intimista, que é algo sobre a nossa visão do mundo, e ele tem uma lição simples no final, e eu acho que ele combina muito bem esses elementos da grandiosidade do multiverso com a importância das relações interpessoais nesse universo e em qualquer outro. Falar de multiverso é sempre uma missão muito complicada, porque é um tema que é igual viagem no tempo, né? Ele sempre entra em caminhos que são muito complicados. E o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele lida com o multiverso de uma forma que, ao mesmo tempo que é grandiosa, você assiste o filme e você vê que tem inúmeros universos diversos que aparecem ali, mas ainda assim ele consegue entregar uma história que é consistente e que tem como protagonista ali um núcleo muito interessante e que vai se desenvolvendo no meio de toda essa loucura que é esse filme. A Michelle Yeoh se saiu super bem como a protagonista. Tivemos um retorno do Ke Huy Quan, que passou um tempão aí sem aparecer no cinema, né? Muito conhecido como Data. Dos Goonies, e o fiel escudeiro do Indiana Jones. Também. Very, very funny. Ele era muito legal no Indiana Jones. Então, foi aí um filme que surpreendeu completamente. Aliás, gente, a A24 tem trazido muita coisa bacana. E ó, quem quiser saber de tudo quanto é novidade da A24, eu recomendo que vocês sigam lá a A24 Brasil, que tá sempre contando todos os filmes novos, todo filme da A24 que chega aí no Brasil no cinema. É uma página muito bacana que você pode seguir lá no Twitter, tem também no Instagram. Então quem quiser ficar por dentro das novidades, fica a dica. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também é um grande destaque pela criatividade, porque cada multiverso não é só uma diferença de cor ou uma ideiazinha pequena, não. Alguns são bem diferentes, isso é explicado no filme, que os mais próximos daquela realidade são mais similares, e é muito criativo como cada um desses foi desenvolvido. É um filme que consegue dar uma personalidade gigante para uma pedra. Então, sem dúvidas, é um dos filmes mais interessantes desse ano, um dos filmes mais interessantes das últimas décadas e talvez a melhor forma de se expressar o multiverso no cinema, empatando com o Homem-Aranha no Aranhaverso. São dois ali dos grandes
multiversos que vemos bem explorados no cinema, com uma qualidade artística gigantesca e que merece muita atenção. Nós fizemos até recentemente no canal uma lista, né, de filmes de multiversos que foi inspirado justamente pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e realmente o jeito que esse filme lida com o tema é uma coisa que eu acho que jamais foi feita antes. É realmente uma coisa muito única e um filmaço. Ele é divertido do início ao fim. E seguindo o padrão dos últimos anos, 2022 foi marcado também por franquias que a gente já conhece. Temos ideias novas e ideias antigas repaginadas. Como foi o caso de uma outra grande surpresa desse ano, que foi O Predador: A Caçada, ou Prey. Dirigido pelo Dan Trachtenberg, Prey trouxe novos ares para o Predador, ao mesmo tempo em que trouxe uma história que tem uma certa familiaridade. É diferente dos outros filmes da franquia, que tentaram inventar dentro do que já existia nesse universo, como foi o caso, por exemplo, do Predador 2018, que tentou trazer uma sequência para o que nós já tínhamos visto em Predador. O Prey, ele seguiu uma linha que eu achei até parecida com o Predadores, porque ele foi por um caminho diferente em uma história que é desconectada das outras. Só que, diferente do Predadores, eu acho que o Prey pegou mais nas raízes das histórias do Predador. Quem acompanha, por exemplo, as histórias da Dark Horse, consegue perceber ali que teve muita inspiração nisso. E eu acho que foi o melhor caminho, foi a coisa mais acertada. Uma história do Predador que é focado numa caçada, que coloca ali o Predador diante de grandes caçadores. Não tem conexão com os outros filmes, conexão direta, digamos assim, né? Tem só o easter egg lá na forma da pistola do Rafael Adolini, mas ele teve essa liberdade de trazer uma história que é nova, porém tem muita coisa familiar. E eu achei excelente. Prey, com certeza, foi pra mim um dos melhores lançamentos desse ano. Definitivamente não perfeito. O Prey, ele escorrega em algumas coisas, como todo filme. Sim. Não existe filme perfeito, tirando o Enigma de Outro Mundo. Epa! Então a gente tem um filme que traz um frescor interessante pro Predador, pro personagem, pra franquia, que querendo ou não, tá bem baixa. Tanto que não apostaram nesse filme no cinema, porque eu acho que eles estavam esperando outro fracasso como 2018. E eu acho que o Prey, ele dá o tom que a franquia tem que seguir a partir desse momento. Diretores novos, com ideias novas, e explorar o que todo fã sempre quis de Predador. Ficar pulando diferentes eras. Contra samurais, contra vikings, contra o pessoal aqui no Brasil colonial. Esse tipo de ideia é muito interessante. Prey mostrou que faz sucesso, ele foi um sucesso, então eu acho que realmente foi uma surpresa tremenda, porque, vamos ser honestos, ninguém estava esperando que esse filme ia ser bom. Estavam torcendo para que fosse decente. Ele realmente surpreendeu. Ele tem uma fotografia belíssima que o Trachtenberg trouxe dos outros filmes dele, um negócio mais contemplativo até em alguns momentos. Então eu acho que realmente é um filme que merece estar entre os favoritos de 2022, não só porque ele lida com uma franquia que a gente ama, que a gente adora, como é um filme extremamente sólido e competente. O Trachtenberg, eu acho que ele foi uma escolha muito acertada para esse filme, porque além dele ser um cara que tem esse domínio na fotografia, né, ele executa essa parte muito bem, ele é também excelente com construção de narrativa, em especial quando a gente fala em suspense. Ele já tinha feito isso no Whole Cloverfield 10 muito bem, e no Prey ele fez a mesma coisa. Ele vai introduzindo vários elementos ali ao longo do filme que você acha que são aleatórios, que não vão fazer diferença, e no final tudo aquilo tem uma certa importância. Em cada diálogo, cada coisinha que o personagem aprende ali durante a trama é usada no momento final do filme. E isso em Predador é super bacana, porque o Predador é justamente essa coisa, né, o ser humano, ele não consegue enfrentar um bichão daqueles no mano a mano, então ele tem que usar a sua audácia, a sua inteligência, e ele vai construindo isso ao longo de todo o filme. É excelente. Eu acho que não tinha pessoa melhor para dirigir um novo Predador do que o Dan Trachtenberg. Eu não sei se ele vai voltar, mas eu acho que os próximos diretores têm que aprender com ele a como fazer um filme de Predador. E de um Predador alienígena para outro completamente diferente, a gente teve Jordan Peele mais uma vez trazendo seus filmes extremamente simbólicos, filosóficos e às vezes um pouco confusos,
falando sobre a obsessão que nós temos com o espetáculo da tragédia, com o quanto as câmeras estão viradas pra gente com o seu não olhe. Sim, Jordan Peele é um diretor que sempre vem com ideias muito criativas e em Não Olhe eu acho que ele se superou, porque ele conseguiu fazer um filme que é praticamente um tubarão do Spielberg com um alienígena que parece um chapéu de cowboy ou um pano voador, sei lá, cada hora ele parece uma coisa, isso é super bacana. E foi um filme também que surpreendeu completamente. Eu não espero coisas ruins de Jordan Peele. Geralmente, quando eu vejo um filme dele, já vou com um hype bem alto. Mas ainda assim, Não Olhe foi surpreendente, porque ele seguiu por caminhos totalmente diferentes do que nós estávamos esperando. E também diferente do que vinha sendo mostrado nos trailers. Até o marketing desse filme foi realmente muito bom, porque ele ajudou a despistar as pessoas sobre o que realmente seria o Não Olhe. É um filme que realmente não é pra todo mundo, né? Tanto que ele teve uma resposta relativamente misturada, né? Meio dividida entre o público, a crítica, mas ele tem muitas ideias interessantes, principalmente na parte visual. É um filme que ele tá falando muita coisa, isso é óbvio. O Jordan Peele sempre faz filmes assim. Só que mesmo se você não prestar atenção no que ele tá falando, ele é um filme extremamente divertido, intrigante e assustador, porque ele tem algumas das cenas que eu particularmente acho agoniantes em relação à abdução, essas coisas, né? O arquétipo do alienígena que a gente tá acostumado, que é subvertido durante o filme. E tem ali alguns momentos que causam claustrofobia. Tem um momento que é visualmente impressionante, que envolve a casa e o alienígena de noite. O Jordan Peele é muito bom em direção, em fotografia, e ele traz ali bastante de tudo isso para um filme de alienígena, que tem exatamente os moldes como você espera que é um filme desse. Tem a fazenda, tem as abduções, tem as coisas estranhas que ninguém pode explicar, mas no final, né, ele vai para um caminho totalmente diferente. Não é à toa que ele foi um pouco inspirado por Neon Genesis Evangelion, então dá para esperar, né, a maluquice que vai acontecer. O Jordan Peele, ele mostrou que é um cara muito promissor quando se fala em terror, porque essa cena da casa que você comentou realmente é excelente e ele é muito bom nessa coisa de criação de tensão e também na questão de misturar o terror e a ficção científica, no caso desse filme, com outras coisas, porque ao mesmo tempo que você tem ali uma coisa assim de crítica social, né, que é até essa coisa do espetáculo e tudo mais, você tem também uma coisa que vai quase pro terror cósmico. Então é muito bacana, é um filme muito criativo e necessário. A gente precisa de filmes assim, ó, ideias novas, fora da caixa. Exatamente. Alguns mais simples, outros nem tanto, mas a gente precisa de ideias novas, que eu acho que foi o que marcou bastante 2022, porque 2 dos filmes mais comentados do ano foi o Não Olhe, que é original e criativo, e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é outro filme completo, uma ideia que veio completamente do nada, original e criativo. Ideias frescas, né? Até o próprio Predador, o Prey, foi assim, né? Foi uma ideia fresca dentro de uma franquia que já é tradicional, né? Já tá aí, no cinema há um tempão, e ele veio com uma ideia totalmente nova e que deu muito certo. Bom, além disso, nós tivemos também um filme que foi um filme evento esse ano. Porque James Cameron é um cara aí que é conhecido por trabalhos magníficos, né? Exterminador do Futuro, Aliens o Resgate, Titanic. Ataque das Piranhas Assassinas Voadoras. Esse é o melhor. Mas enfim, ele surpreendeu as pessoas aí no passado com Avatar, que foi um filme que foi um show de efeitos especiais, foi um sucesso estrondoso, um marco aí na ficção científica. E agora em 2022 nós tivemos a tão aguardada, por muitos anos aguardada sequência de Avatar, que foi Avatar: O Caminho da Água. Saiu bem no finalzinho do ano, aliás, tão no finalzinho, que a gente esperou para fazer esse vídeo no começo desse, porque a gente não queria fazer antes, a gente queria
incluir o Avatar, porque, querendo ou não, é um grande evento, tá no caminho de se tornar um dos filmes mais rentáveis da história, que já tem toda uma franquia planejada, tem aí outros filmes sendo gravados, mas ainda assim ele é importante para a ficção científica, porque a ficção científica ela depende muito da parte visual. Sim. E eu realmente acho que Avatar, o primeiro e esse agora, são filmes que elevam a tecnologia e a parte visual para níveis necessários, né? Novos níveis que a gente tem que chegar para contar histórias cada vez mais interessantes. Eu particularmente não sou tão fã da parte narrativa de Avatar. Eu discuto um pouco sobre isso num vídeo que a gente fez sobre a importância do filme. O 2 eu particularmente acho que ainda é derivado demais de algumas outras ideias que já foram contadas antes, mas não existe problema em contar uma história que já foi contada anteriormente com alguma coisa a mais. E o a mais do Avatar é os seus efeitos digitais, que são importantes, e se Avatar 2 ajudar o James Cameron a produzir o Alita Anjo de Combate 2, então tudo é lucro. Eu acho que ele tá mais focado em fazer as sequências de Avatar, que eu acho que ele já anunciou uns 7. Mas realmente ele tem isso, né? A parte narrativa divide o público, mas mais uma vez ele entregou um filme que visualmente é assim, de tirar o fôlego. É um filme maravilhoso e nesse filme ele focou mais nessa coisa da água, né? Tanto que é o caminho da água. E efeito especial de água a gente sabe que é uma coisa que é difícil de fazer, principalmente quando se está falando ali de um mundo virtual. A gente que joga videogame sabe que a água é uma coisa que é um desafio realmente. E nesse filme o James Cameron mostrou que é possível sim fazer uma coisa tão bonita em um mundo totalmente fantástico. O Avatar, ele é um filme que ele é um live action, mas ele é quase todo animado, né? Porque é tudo efeitos especiais, não tem muito de seres humanos ali. E também tem a parte final que a gente não pode deixar de destacar, que foi o James Cameron mostrando que tem ainda muita habilidade para fazer guerras, combates. Ele é muito bom nisso e no Avatar ele se esbaldou, porque aquele final do filme é maravilhoso. Uma pena que é um filme longo, é um filme bem longo, então isso aí realmente fez muitas pessoas não gostarem tanto, porque ele demora pra engatar. Então pode ser que você tenha dormido antes de chegar na melhor parte, que são os minutos finais. É, sim, porque tem gente que fica engajada ali naquele mundo, né? Não consegue tirar os olhos, mas também tem gente que acredita que o filme poderia ter sido um pouquinho menor. Eu faço parte dessas pessoas até. Acho que essa tendência do cinema de fazer filmes muito grandes nem sempre ajuda. Em alguns casos é legal, porque permite você fazer uma trama mais elaborada, mas às vezes atrapalha um pouquinho, porque às vezes o filme vai muito na ambição de ser um filme grande e não era necessário ser tão grande. Mas, de qualquer forma, Avatar foi aí um dos maiores lançamentos desse ano e é filme de Oscar, assim. É filme que realmente merece ser lembrado e ser reconhecido por todo o trabalho que ficou realmente magnífico. Concordando com a parte narrativa ou não, Avatar é sem dúvida imersivo, muito imersivo. O primeiro, o segundo ainda mais por causa do avanço da tecnologia. Não falar sobre ele em uma lista dos melhores lançamentos de 2022, dos mais importantes, não tem como. Realmente, como eu já falei, eu não sou um grande fã do filme, mas eu não consigo não dar a devida importância que ele sem dúvida merece. Na minha opinião, esses foram os 4 grandes marcos da ficção científica do ano passado, mas teve bastante coisa. Teve filmes menores, filmes que a gente não teve como ver, né? Porque realmente nem sabe que existe. Tem muito filme bom perdido por aí que a gente vai descobrir no futuro. A gente tem ideias que são bobas, não são filmes tão bons, mas são interessantes, como o próprio Moonfall, Ameaça Lunar, que é o Roland Emmerich voltando a fazer o que ele faz melhor. Filme de desastre, né? Mesmo que o melhor dele não seja tão bom, mas porque Moonfall não é dos melhores desse ano. Não é dos melhores desse ano, mas ele merece ser lembrado, porque a gente precisa de ideia maluca na ficção científica também. A gente precisa de umas ideias bem loucas. Não vou dar spoiler, mas Moonfall é bastante.
Nós tivemos também o Cronenberg, né, que é um diretor aí super renomado com o seu Crimes do Futuro, apostando aí num body horror. É um filme, assim, que não é pra todo mundo, né, porque body horror é aquela coisa meio escatológica, é um filme... O horror corporal incomoda bastante. São filmes geralmente... Não é que eles são violentos, mas é que eles têm cenas que causam agonia e nem sempre as pessoas gostam, né, por causa disso. E o Cronenberg, ele é assim, ele é super causador de agonia em quem tá assistindo. Ele é o mestre de ser assim. Ele é igual o David Lynch. Ou você adora os filmes dele ou odeia, porque ele tá num extremo que não agrada a todo mundo. Mas pra quem gosta, é bom. Crimes do Futuro não é tanto a minha praia, mas vale também a menção, porque Cronenberg é o diretor de alguns dos melhores filmes já feitos na ficção científica nos últimos 40, 50 anos, mais ou menos. Tá aí A Mosca, que não me deixa mentir, que é uma obra de arte fantástica. Scanners também, outro famoso. E é bom ver que, né, tanto tempo já passou, ele ainda não perdeu o pique, ele ainda não perdeu a vontade de estar criando, de estar fazendo arte. Bom, com certeza. Cronenberg, por mais que às vezes a pessoa não gosta, tem que reconhecer. É um cara que sempre choca quando lança alguma coisa. Já outro que merece ser reconhecido, talvez não pelos motivos certos, é o Jurassic World Domínio, o final de uma nova trilogia que deixou muito a desejar. Pra mim, tá deixando desde o segundo filme, que eu vejo muitos defeitos, mas é divertido, e o Domínio não conseguiu nem ser isso. Infelizmente, pra mim, uma grande decepção, porque quando você pensa em dinossauros, você pensa em coisas acontecendo, bastante animação, bastante ação, e o Jurassic World Domínio parece que não tem energia, parece que é um filme que não tem a estamina que ele tinha que ter para terminar essa trilogia. Trouxe personagens de volta, personagens que aliás devem estar com dor nas costas até agora, porque carregaram muito o filme, mas quando você tem dinossauros e o vilão do seu filme são gafanhotos, você fez alguma coisa errada. Jurassic World Domínio é um filme aí que, apesar de nós estarmos citando na lista de melhores filmes, foi uma das maiores decepções de 2022. Acabou que essa lista tá sendo um pouco decepções e alegria. É, porque a gente falou principalmente dos melhores, né? Os 4 melhores pra gente. Mas tá dando uma pincelada nos nomes importantes que não poderiam ficar de fora. Porque afinal a gente não vai fazer uma lista dos piores ou os filmes mais ou menos de 2022. Mas tem uns que valem a pena a gente falar aqui e citar. Bom, além de filmes, nós tivemos também séries sempre trazendo também franquias clássicas, trazendo algumas ideias novas, né? É um padrão. E esse ano nós tivemos uma série que veio assim meio do nada. Eu fiquei sabendo dela depois que ela já tinha sido lançada, todo mundo começou a comentar: meu Deus, assistam Ruptura, assistam Ruptura, assistam Ruptura. E fomos lá e assistimos. E que série! Que série! Ruptura é magnífico. É uma série que apresenta uma ideia filosófica que é super bacana e consegue criar, a partir disso, uma história de suspense, de mistério que é maravilhosa, é visualmente incrível, toda a parte de execução técnica dela também é muito boa, o elenco é maravilhoso. Ruptura é aquela série assim que você só consegue tecer elogios, porque, sério, eu acho que ela não tem defeito. O defeito dela é que ela acaba. Ano passado foi ali mais um momento de consolidação de algo que a gente tá vendo acontecer nos últimos anos, que é o streaming ganhando cada vez mais força, e eu realmente acho que a ficção científica brilhou mais na telinha do que na telona, porque quando você pega o melhor filme do ano para muitas pessoas, eles não são tão unânimes quanto Ruptura. Claro, né? Tem gente que não gostou, tem algumas críticas negativas, mas a recepção dela foi extremamente positiva. É uma série extremamente artística e eu acho que ela realmente representa isso. Como o cinema agora tá começando a ser ultrapassado pelas produções pequenas, que deixa você explorar personagens de uma forma mais profunda, ideias de uma forma mais profunda, e Ruptura faz muito bem isso. A ficção científica
científica dele não é o foco. Ela tá lá porque tem que existir o conflito. O foco são os personagens e a dinâmica entre eles é realmente muito boa. É o principal ponto positivo. Depois vem a parte de design de sets, câmera, movimento de câmera, fotografia, isso tudo. E eu acho que realmente Ruptura talvez tenha sido o melhor lançamento de ficção científica do ano num conjunto total da obra. Se não fosse por uma outra que eu vou comentar mais pra frente, e não exatamente por motivos de qualidade em si, seria pra mim o melhor lançamento de ficção científica de 2022, fácil. Ruptura foi magnífico. A série, ela acabou, eu fiquei assim, sem chão. Porque eu queria mais Ruptura, queria mais episódios. Felizmente ela foi renovada. Acredito que em 2023 ou 2024 a gente já vai ter aí outra temporada. E, gente, se vocês não assistiram, assistam. Porque ela realmente é muito boa. Eu vou falar uma coisa que pode ser meio polêmica. Algumas pessoas podem ficar um pouco irritadas com esse comentário. Mas Ruptura é o que Black Mirror tenta ser e não consegue. Eu gosto de Black Mirror, mas Black Mirror ficaria com uma invejinha de Ruptura, porque ela consegue entregar uma coisa muito mais interessante. Sem ser pedante. Como as últimas temporadas de Black Mirror foram. A Ruptura levanta questões sem ficar o tempo todo te falando, olha, diretamente isso é errado, isso é certo. Ele é realmente interessante por causa disso. E agoniante, se você já passou dos 18 e trabalha. É agoniante. Até se você tentar imaginar a ideia de você preso ali naquele lugar igual aquelas pessoas, né? Ela é complexa, mas ao mesmo tempo é aquela complexidade que você consegue acompanhar. Não é como aquelas séries que você assiste e fica não entendendo nada. Ela até teve uma conclusão bacana nessa primeira temporada, mas tô realmente ansiosa pra ver o que vem por aí em Ruptura. E ela saiu pela Apple TV. Isso, Apple TV. Ninguém ia imaginar um negócio desse, né? Que ia sair na Apple TV, talvez a série mais comentada do ano, que mostra de novo que novas ideias, novas plataformas é o que a gente está precisando culturalmente. Falando em novas ideias, em novas plataformas, uma plataforma que também geralmente aposta em umas séries bem diferentonas é a Amazon, né? A Prime Video, que nos trouxe aí, não nos trouxe, mas reviveu The Expanse, conseguiu tirar ela de um cancelamento aí, e ela agora tem investido em umas séries de ficção científica diferentes, que acabam até não ficando muito conhecidas, muitas dessas séries, mas esse ano ela nos trouxe Outer Range, que é uma série produzida e protagonizada pelo Josh Brolin, mais conhecido como o Thanos da Marvel, e assim, é difícil não dizer que essa série foi minha favorita do ano, porque talvez ela tenha sido. Outer Range é basicamente uma série que pega muito da essência de Twin Peaks, que é uma história de mistério muito maluca, que acontece num ambiente bucólico. Ela acontece lá numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que ela tem isso, ela aplica ali elementos de terror cósmico e algumas outras coisas que eu não vou falar porque pode ser spoiler, né? Só que toda a construção dela é tão magnífica, é tão boa, sério. Eu fiquei encantada com essa série. Cada episódio pra mim era um deleite, porque eu não conseguia parar de assistir Outer Range. E é uma série que eu jurava que não ia ser renovada porque quase ninguém assistia. Quem assiste gosta e faz propaganda geralmente, mas quase ninguém assistiu ela. E por um milagre, eu acho, ela foi renovada e nós até brincamos no grupo lá na época nossa de amigos que os 20 fãs de Outer Range conseguiram fazer ela ser renovada. Foi uma coisa assim incrível, mas se você não assistiu, assista, porque é uma baita série de ficção científica. Ela é muito diferente se você não gosta de séries que são meio assim Twin Peaks, aquela coisa com um humor, eu não diria que é pastelão, mas é um humor incomum, né? Porque os personagens são muito excêntricos. Excentricidade é o tema. Tava faltando na ficção científica, principalmente em série, pelo menos eu acho, algo com a coragem que Outer Range tem. Não coragem de se falar sobre certos temas ou certas histórias, mas de fazer
algo verdadeiramente excêntrico. De novo, ela é bem divisível por causa disso. Querendo ou não, Twin Peaks, que pra mim é uma das melhores séries já feitas, também é. Tem gente que assiste Twin Peaks e acha tosco, Sim, porque você não consegue entender um pouco daquela ideia de que não é um mundo focado no realismo do nosso. É um mundo focado no absurdo que a gente pode ser, no absurdo do dia a dia, juntando isso com um mistério que é bem interessante, uma reviravolta um pouco previsível, mas que é bem legal, funciona, e eu acho que é isso. Eu coloco ela como uma das melhores do ano por causa dessa coragem, a coragem da excentricidade, de ser excêntrico, de ter um momento que nenhuma outra série colocaria. Tem uma coisa que acontece que pega todo mundo de surpresa, é algo extremamente bobo, mas é David Lynchiano. E você não veria isso em outro lugar. E essa coragem é muito importante. É uma série bem fora dos padrões, mas eu recomendo muito, por exemplo, se você gostou de Dark, se você gosta de Twin Peaks, assista. Eu sei que Dark não é tão excêntrica. Dark ela é uma série assim mais séria, digamos assim, né? Mas em questão de temática, ela tem até umas coisas muito parecidas ali. Então, eu acho que realmente é uma série que vale a pena conhecer e abrir a mente quando você assiste, se você não está acostumado com séries com personagens que são doidinhos da cabeça. Mas eles são muito bons. Eu gosto demais dos personagens de Outer Range. Para quem gosta de Twin Peaks, ou então das partes mais fora da caixinha de Arquivo X, por exemplo. Arquivo X, um bom sucessor espiritual, vamos dizer assim, dessa ideia que parece ter morrido lá nos anos 90. Rock Santeiro também, para quem gosta das novelas mais antigas, a ideia tá ali, sabe? Tem essa estética, tem esse sentimento. Tem, gente. É uma baita série que não poderia deixar de ser comentada aí como uma das melhores de 2022. E bom, uma série que tá sempre em atividade, é uma franquia que nunca fica parada, é Star Trek. Sempre tem diversos lançamentos de Star Trek, né? Todo ano sai alguma coisa. E em 2022 nós tivemos Star Trek Strange New Worlds. Sinceramente, pra mim foi um presente, porque eu gosto muito da fase clássica de Star Trek, né? Da série original. E nessa temporada, Strange New Worlds, eles trouxeram uma coisa que pega muito da estética e parte do estilo narrativo da série original e encaixa em algo que tem tudo que dá certo nessas temporadas mais novas. Então, tem assim, personagens com um desenvolvimento melhor, tem uma história que tem uma linha do tempo que vai seguindo ao longo da série, né? Ela não é tão episódios desconectados igual a série original. E é uma série que chegou para agradar tanto os fãs do clássico, que acompanharam lá as aventuras do Capitão Kirk ao lado do Spock, quanto as pessoas novas que conhecem as temporadas mais novas, ou até mesmo para quem nunca assistiu Star Trek. Strange New Worlds é um ponto de partida excelente, porque ela reúne tudo de melhor que Star Trek tem. Ela consegue ser nostálgica e ao mesmo tempo extremamente nova. É um sentimento muito interessante. Eu não acompanho tanto Star Trek, mesmo assim eu gostei bastante de Strange New Worlds, porque a construção de seus personagens é muito boa, a ação, as ideias, é novo, é interessante e ao mesmo tempo é familiar e reaproveita um dos personagens que pra mim foi mais desperdiçado em toda a história e torna ele um dos principais capitães, né, da Frota Estelar, que é o Pike. Christopher Pike, que tá no piloto, depois aparece de novo na série clássica e agora voltou com questionamentos bem interessantes sobre destino. É uma série que tem bastante alma, bastante coração. Faz muito tempo que Star Trek não acerta desse jeito. Não acerta conversando com tantos fãs ao mesmo tempo de uma forma tão coerente. É uma franquia de mais de 50 anos que ainda tem força para ir onde ninguém jamais esteve. Sim, e o interessante é que ela pega o Capitão Pike, que é um personagem que realmente teve pouco desenvolvimento ao longo da franquia, digamos assim,
traz ele de volta com uma história nova, mas que tem uma conexão muito interessante com o passado de Star Trek, porque quem assistiu os episódios chamados A Coleção vai pegar a referência ali, porque toda a trama, todo o desenvolvimento do Pike durante essa temporada é focado nos eventos que são contados nesse episódio. Na verdade, não é totalmente focada, ela tem uma ligação ali com os eventos que acontecem nesse episódio, e se você assistiu a coleção, você vai ter um fanservice extra, porque você vai lembrar também do que aconteceu com o Pike ali na série clássica e vai ficar pensando, caraca, como é que vai chegar naquilo ali? Fica todo esse suspense, né? E o legal é que ao mesmo tempo que a Strange New Worlds pega muita inspiração da série clássica e traz alguns elementos novos, ela pega também inspiração de filmes clássicos de ficção científica. Tem um episódio que ele é super bacana, porque ele é praticamente um Alien, o oitavo passageiro dentro de Star Trek. Então você tem episódios que são emocionantes, você tem episódios que tem aquela pegada mais filosófica mesmo de Star Trek. Tem episódios que são visualmente maravilhosos, tem episódios de terror, tem de tudo. Ela é bem variada, parece que aproveita bem todo o potencial que Star Trek tem. Star Trek Strange New Worlds foi um presente para os fãs de Star Trek, eu amei e fiquei super feliz que ela também vai ganhar uma segunda temporada muito em breve. E falando em personagens que voltaram, a gente tem um grande ícone dos Tokusatsus, aqui no Brasil um grande ícone da Manchete, que foi a volta do Kamen Rider Black em Kamen Rider Black Sun, um remake que comemora 50 anos da franquia Kamen Rider e 35 anos de Black, que é uma das mais queridas temporadas do Tokusatsu. Aqui no Brasil, definitivamente a mais querida, porque, né? E que é uma temporada, que é uma obra extremamente surpreendente, que eu tenho certeza que pegou todo mundo de surpresa, porque ela é totalmente diferente do Black, é diferente até de outros Tokusatsu, principalmente Kamen Rider, e ao mesmo tempo dialoga de uma maneira incrível, impressionante e profunda com quem cresceu assistindo Kamen Rider Black, Black RX ou qualquer outro tipo desses heróis japoneses. E para mim é um dos melhores exemplos do que a ficção científica japonesa traz para esse gênero. Que a ficção científica de lá, ela lida com as coisas de uma forma mais profunda, sem muitos maniqueísmos e, querendo ou não, sempre lidou com temas sociais muito importantes para a nação. Como, por exemplo, o próprio Godzilla, que é um lagartão gigante? Mas ele representa o período pós-guerra, ele representa o medo dos japoneses da radiação nuclear, ele representa o trauma que foi vivido no Japão durante a década de 40. E o Kamen Rider Black Sun também traz isso, os problemas que o país enfrentou e alguns problemas que ele nega e outras pessoas também negam, com muita ação, um desenvolvimento de personagens incrível, um lado emocional extremamente poderoso. E eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro de Kamen Rider Black Sun, porque pra mim é definitivamente o melhor lançamento de ficção científica de 2022. Eu sei que Tokusatsu pode afastar muitas pessoas, porque tem a roupa de borracha, tem os bichos de isopor, tem aquela coisa que faz parte do gênero, que se você tirar, você descaracteriza totalmente, as atuações exageradas. Mas fazia muito tempo que eu não via algo assim com tanto a dizer e mesmo assim tão emocionante, tão cheio de coração. É uma série que me inspirou bastante, foi a que eu mais gostei de assistir, foi a que mais me deixou pensativo. Então eu não tenho como não colocar como a minha favorita disparado Kamen Rider Black Sun. Eu acho Ruptura uma série mais sólida em sua parte técnica. Ela é construída com um padrão, né, de Hollywood, que a gente já está mais acostumado, com mais orçamento. Mas quando falo puramente sobre o que mexeu comigo emocionalmente, Kamen Rider Black Sun não tem nenhum competidor. Assim como Star Trek Strange New Worlds, a Black Sun foi uma série que conversa tanto com um público novo
que está conhecendo agora esse universo, quanto com o público antigo, que cresceu assistindo a série clássica. Tanto que eles foram precisos em incorporar isso no tema da série. A série fala justamente sobre isso, sobre crescer, sobre você aprender a ver o mundo na visão de um adulto, né? De alguém que já tem experiência, já passou por muitas coisas e aprendeu como o mundo funciona. E ao mesmo tempo que ela é uma série muito melancólica, ela tem um tom bem assim soturno, uma coisa até meio depressiva, digamos assim, ela é também uma série que traz uma mensagem muito bonita. Muito heróica. Que é a visão do herói da perspectiva de um adulto. Enquanto nós crianças lá assistimos o Kamen Rider Black, que não é exatamente uma série de criança, mas muita gente viu criança. E tinha aquela visão do herói positiva, aquela coisa cheia de esperança. O Black Sun é quando a gente cresce e entende quem são os verdadeiros heróis. Então foi assim realmente uma série que marcou demais. Não dava nada por ela, nem ia assistir, mas tantas pessoas começaram a recomendar, falaram que era a cara de Central Pandora, nós fomos lá, assistimos e... Vocês estavam certos? Vocês estavam certos. Obrigada a cada um de vocês que recomendou, que perguntou, vocês vão fazer vídeo de Kamen Rider Black Sun? Porque foi tanta gente falando que a gente decidiu assistir. Graças a vocês, nós descobrimos aí mais uma série excelente, porque pra mim realmente ia passar batido. Por fim, Kamen Rider Black Sun tem que pra mim é a mais importante mensagem que qualquer filme possa passar. Meu filme favorito de todos os tempos, Rollerball, lida com um assunto bem parecido. É que a luta nunca deve acabar. E a gente sempre tem que lutar por um mundo melhor e por um nós melhor todo dia. E é exatamente isso que Black Sun tá nos dizendo. Por baixo de toda a melancolia, por baixo de toda a depressão, por baixo de toda a violência, por baixo de tudo, é que o mundo se torna melhor se continuarmos lutando pra sempre. Basicamente assim, os verdadeiros heróis são aquelas pessoas que, mesmo no meio de um mundo, né, tão repleto de negatividade, tão repleto de coisas ruins, estão ali fazendo a sua parte para tornar esse mundo melhor. Mesmo sabendo que não é possível você acabar com o mal no mundo, não existe isso, mas você tá ali, você tá resistindo, você tá lutando contra o mal, porque assim você torna não só o seu, mas o mundo de muitas pessoas à sua volta sempre melhor. E usar o Kamen Rider pra isso, que foi um ícone da infância de muita gente, eu acho que foi genial. Eu acho que essa homenagem aos 35 anos do Kamen Rider Black foi muito acertada, porque ela pegou ali um tom certo, que foi surpreendente, mas que funcionou perfeitamente bem. E não vamos deixar de falar de Endor, que para muita gente foi o renascimento de Star Wars, superando até mesmo os filmes. Alguns dizem que é a melhor coisa de Star Wars desde Rogue One, o que eu concordo, porque ele traz muito da mordida que Star Wars não tem muito tempo, que tinha mais na Clone Wars do que em qualquer outro filme, até mesmo na trilogia clássica isso foi um pouco perdido depois do primeiro filme. E Endor nos lembra que o Império tem muita coisa obscura por trás, muita coisa triste, é um regime extremamente autoritário e perigosíssimo. Não entra nos meus favoritos porque, apesar de eu achar a série fantástica, Star Wars tá um pouco saturado. Na verdade, tem um bom tempo que eu não ligo mais pro universo de Star Wars, mas eu consigo reconhecer que lidando com Star Wars é a melhor coisa que poderia ser feita. Foi a melhor coisa desse universo expandido desde a primeira temporada do Mandaloriano, e eu acho que Star Wars tem que seguir por esse caminho, se desprender de certos personagens que já dominam a franquia desde 77 e começar a explorar essas ideias novas entre as lacunas que a gente já sabe o que aconteceu, e Endor faz isso de forma fantástica. Eu não sei se Endor vai ser um evento único ou se ela vai realmente influenciar o futuro de Star Wars daqui pra frente. Eu acredito que com essa recepção positiva ela pode sim ser uma influência para todo o material que vier aí nas próximas produções, mas eu gostei muito de ver que Star Wars está amadurecendo, talvez até por influência de Duna, que veio aí como um Star Wars mais adulto, né, lá no ano passado, no ano retrasado, na verdade, e Endor
pode sim ser um ponto divisivo nessa nova fase de Star Wars, porque ela mostra que esse mundo tem muito mais potencial do que você ficar só apostando em fanservice e histórias de personagens que realmente nós já vimos muitas vezes. Não só um personagem especificamente, mas ficar assim, sempre os Jedi, sempre os Mandalorianos. Então Endor foi um ponto positivíssimo para Star Wars. Basicamente, Lucasfilmes mais Endor, menos Kenobi. Uma outra série que não agradou muitas pessoas, mas que eu acho que foi recebida com muitas expectativas e conseguiu se sair bem em alguns aspectos foi a Halo. Halo é uma franquia gigantesca nos videogames e trazer isso para uma série realmente seria um desafio e tanto, mas você vê que foi uma série onde houve um grande investimento, um investimento a nível do que Halo merecia, pelo menos na parte visual e técnica. Ela pecou ali no roteiro dela, acho que se apegou demais a Star Wars mesmo, tanto que no início tava vendo, parecia que era um Mandaloriano. Mais pra frente a série até começou a engatar melhor, só que por causa desse início que foi meio inseguro, digamos assim, que não ousou tanto em trazer esse universo de Halo, ele pegou influência demais de outras coisas, sendo que ele já tinha um material base maravilhoso pra trabalhar, acabou que perdeu tração e não foi suficiente pra manter o público acompanhando ali ao longo dos episódios. Um excelente ponto de partida para termos mais, talvez, histórias de jogos sendo levadas para séries, o que é sempre interessante, querendo ou não. Como vai ter a The Last of Us esse ano, né? Exatamente. Vai sair agora no início do ano já. Mas, como todo ponto de partida é atrapalhado, um pouco confuso, e possivelmente tomara que melhore, mas por enquanto o resultado que a gente tem é um pouco aquém do esperado. Mas de novo é importante, é um marco, um pequeno marco. Eu acho que ninguém tentaria adaptar Halo anteriormente, a não ser o Neil Blomkamp, que tá tentando há muito tempo e não consegue. Então eu acho que ele tem esse mérito de ser a primeira grande série baseada em um jogo que a gente viu com uma produção bem cara até. Envolvimento do Spielberg Envolvimento, também. Infelizmente, pecou em alguns lugares que são essenciais para uma história dessa funcionar. E falando ainda em adaptações, não de videogames, mas de livros, nós tivemos também Periféricos, que é uma adaptação de um livro do William Gibson, que é o cara aí que é considerado o pai do cyberpunk. E a Prime Video apostou em trazer o William Gibson para as telas através de Periféricos, uma série estrelada pela Chloe Grace Moretz, que, bom, definitivamente não é uma das melhores do ano, mas que tem potencial para ser sim uma boa série. Ela é uma série de mistério que tem uma pegada de ficção científica bem forte. Ela trouxe muito bem a coisa do cyberpunk. Então, mesmo com os seus problemas, que podem até ser um pouco críticos para algumas pessoas, como, por exemplo, alguns personagens que são meio estranhos ali na história, ela é uma série que eu acredito que, com um trabalho melhor ali nas próximas temporadas, pode conseguir sim se tornar uma série de ficção científica muito boa, porque em questão de suspense, de mistério, de ação, eu gostei muito da Periféricos. Bem longe de ser uma das melhores do ano passado, mas com potencial de talvez ser uma das melhores dos próximos. E bom, enquanto foi um ano que teve muitas coisas boas de ficção científica, aqui no Central Pandora nós também tivemos uma temporada excelente, com muito apoio de vocês, muitas pessoas comentando, curtindo, compartilhando os vídeos, vários amigos que nós fizemos esse ano, pessoas super bacanas aí que nós conhecemos através do canal, que também amam ficção científica. E nós tivemos um presente de vocês que foi, vamos mostrar aqui pela primeira vez, a nossa placa dos 100 mil inscritos. Gente, olha que linda! Deixa eu mostrar aqui. Ó. Muito obrigada, pessoas. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, cada segundo de vídeo assistido de vocês aqui
é muito valioso pra gente e foi uma emoção muito grande receber esse presente aqui. É uma coisa assim inestimável. Não é só porque é a placa do YouTube, é porque foi um marco pro canal. Somos 100 mil fãs de ficção científica aqui. Agora, no momento da gravação desse vídeo, 146 mil fãs de ficção científica reunidos. É uma coisa que a gente não esperava e que estamos conquistamos graças a vocês. Então, obrigada de verdade, vocês são incríveis. 2022 foi um ano bem agitado para ficção científica e também para o Central Pandora. Foi a consolidação de uma tendência que começou em 2020, final de 2020, passou por 2021 e agora 2022, e é a possibilidade da gente falar de um gênero que é fascinante pra gente. A ficção científica sempre foi extremamente fascinante pra mim, desde criança, desde quando eu ia lá nas locadoras, alugar VHS ainda, eu procurava esses filmes, e poder falar desses filmes, dessas obras em livros, em jogos que a gente gosta tanto, e ter um público que escuta e aprende com a gente, enquanto ao mesmo tempo ensina, porque a gente aprende muito com vocês, tem sido uma das melhores experiências da minha vida, e eu realmente acho que o Central Pandora e os nossos inscritos representam um chamado, um tipo de, eu não sei explicar exatamente em palavras, que é quando você sabe que é o que você quer fazer, e a placa, né, representa justamente isso em uma forma material. Representa vocês e representa todo o tempo que a gente gasta estudando, escrevendo roteiro, editando e gravando, e nunca perde a graça, nunca perde a emoção de como se a gente estivesse falando pela primeira vez com os nossos amigos sobre algo que a gente ama de verdade. A gente ama ficção científica, a gente ama falar sobre filmes, a gente ama falar sobre livros, e essa placa que foi presente de vocês diretamente pra gente e também é de vocês como é nossa, representa exatamente isso, representa o entretenimento de todas as galáxias que a gente trouxe durante 2022, que a gente vai continuar trazendo durante 2023 e 2024 e a todo infinito. Por todos os universos da ficção científica, a gente vai estar para lá, junto com vocês, que é a nossa tripulação nessa viagem pelas muitas galáxias. Gente, vocês não têm ideia, é uma alegria tão grande quando a gente posta algum vídeo, né, sobre um filme, sobre uma série, e vocês comentam felizes, engajando. Nossa, não acredito que Central Pandora tá falando sobre isso. A gente fica muito feliz com esse retorno de vocês. As pessoas às vezes comentam experiências dela que assistiram o filme no cinema, ou alguma lembrança bacana que tem, né, que assistiu com alguém da família, numa situação assim que... Uma memória legal que a pessoa tem. Então, obrigada mesmo, porque sem todo esse retorno de vocês, a gente não teria ânimo para fazer isso que a gente faz. E é incrível, é assim, é difícil a gente conhecer todo mundo, porque são 146 mil inscritos, é muita gente, mas pode ter certeza que cada um de vocês é muito especial pra gente e nós estamos eternamente gratos a vocês por tudo isso. Obrigada. E bom, depois desse que foi o melhor evento de 2022 para o Central Pandora, nós vamos encerrando este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí também quais foram os seus lançamentos favoritos. Talvez não tenham sido os mesmos que a gente, né? Mas podem comentar também as ficções científicas que mais marcaram vocês em 2022. E em breve, aí, 2023, nós estaremos falando sobre as novidades que vierem e também sobre as velharias, porque a gente adora falar de velharia, né? Filmes dos anos 80, 90, 70, aqui nunca falta, porque a gente sabe que vocês gostam. Então é isso, muito obrigada e nos vemos por outras galáxias.